mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé. Aqui quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, irmão Medeiros. Hoje nós vamos falar a respeito desse vídeo aí, né? Ministro da Velha ou da Nova Aliança, na visão do Geraldo Moraes. Você já deve imaginar que coisa boa não é, porque desigrejado, quando tenta explicar a Bíblia, geralmente é um desastre. Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse e ativasse a notificação com todas. Chegando vídeo novo, o YouTube lhe avisa. Também gostaria de pedir para você compartilhar e para você dar um like, para que o YouTube possa ver que é relevante e assim ele recomende. Olha, o que você vai ver no final desse vídeo é uma das maiores abobrinhas que eu já vi em toda a minha vida mesmo. São 20 anos servindo a Deus, uma das maiores abobrinhas que eu já vi em toda a minha vida. Pouquíssimas, raríssimas vezes eu vi uma heresia, uma abobrinha igual essa, né? Agora que tem a internet, a gente não está se assustando com quase mais nada. Mas mesmo para mim, que estou habituado a ver esse festival de heresias no YouTube, foi forte, viu? Bom, mas sem demora, segue o vídeo. Nos deu uma carta de habilitação. Estamos autorizados, leia, para sermos ministros de uma nova aliança. O que significa, de acordo com esse texto? Que quem não prega a nova aliança não está habilitado por Deus neste pacto. Só pode estar habilitado a carta dele. O que o habilita é ele ser pregador, ser ministro da nova aliança. Se ele pregar a velha, ele não está habilitado por Deus. Em consequência, de acordo com a analogia, se ele prega a nova aliança e ele mistura lei, ele mistura a velha, embora esteja habilitado, e está fazendo bandalha. Perceberam aí, pessoal? Segundo a lógica do seu Geraldo, o que habilita a pessoa para ser um ministro da nova aliança é ela pregar somente o Novo Testamento, os evangelhos e as cartas. Não pode pregar o Antigo Testamento. Mas é isso que habilita o ministro de Deus para ser o ministro de Deus da nova aliança? Não. Não é isso e nós vamos mostrar hoje. Veja bem, você nota logo no começo da Bíblia, Deus, leia lá, Deus, Levítico 8, Deus fala para Moisés: chama Arão e os filhos dele, vou apresentar eles diante do povo, você vai consagrar eles serão sacerdotes. Ok. O sacerdócio era hereditário, então ia passando de pai para filho, até chegar onde? No Novo Testamento, que é o que o seu Geraldo falou aí. Na nova aliança, como o seu Geraldo falou aí, nós temos a seguinte maneira: Jesus chega no momento e levanta 12 pessoas. Ele levanta, ele separa, Jesus. E depois ele levanta mais 70. Esses apóstolos vão fazendo seus discípulos. Segundo está escrito lá em Atos capítulo 13, onde está escrito bem assim: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que tenho que fazer. Aí os profetas da igreja que estavam orando e jejuando impõem as mãos e enviam. O ministro de Deus, ele é separado por Deus. E quem separa é o homem, inspirado pelo Espírito Santo. É óbvio, é o Espírito Santo que toca no homem. Eu queria saber quem foi que separou o Geraldo. Segundo ele, diz ele que ele foi consagrado com óleo, que não sei quem e tal. Duvido muito. Até desafio ele a mostrar quem foi que consagrou ele, a carteirinha dele. E eu duvido muito que alguém consagrou ou separou ele, porque é muita abobrinha. Dá para ver que é da carne essa obra que ele tem feito. Mas voltando ao assunto aqui, segundo ele, é assim que funciona o ministro da Nova Aliança. Ele só está habilitado porque prega o evangelho. Não.
não é verdade. Isso é uma inverdade. Me mostra um no Novo Testamento que não foi separado por uma outra pessoa. Me mostra um só. Se mostrar um, porque João levantou Inácio, não é? Paulo levantou Timóteo, aí o fulano levantou o Policarpo, aí o Eusébio de Cesareia foi o outro que levantou, né? Segundo a tradição, Pedro batizou Eusébio e Clemente, aliás, desculpe. Clemente foi batizado por Pedro e assim por diante. Quem levantou o Geraldo? Aí a pessoa diz, né, mas e João Batista, irmão Medeiros? Quem levantou João Batista? Não, João Batista é um propósito especial de Deus. João Batista nasceu com o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo desde o ventre materno, tá escrito na Bíblia. O cara anda com um revólver na frente e outro atrás, fuma maconha igual um sapo, soca tiro em todo mundo, fornica à vontade e depois diz, sou igual ao João Batista. Acorda, cara, acorda pra vida. Fora que João Batista era filho de sacerdote, como eu disse anteriormente, o sacerdócio era passado de pai para filho. Então João Batista já nasceu homem de Deus 2 vezes, porque tinha o Espírito Santo desde o ventre materno e também porque era filho de sacerdote. Quem levantou seu Geraldo? Tá aí o meu desafio. Outra coisa, você viu o que ele falou grotescamente? Que quando o cara mistura lei com graça, ele tá fazendo bandalha. O seu Geraldo acabou de refutar Jesus. Porque nos evangelhos, no Sermão da Montanha, Jesus, ele diz bem claro, não adulterarás. Jesus vai mais além, ele fala, se você apenas olhar para a mulher já cometeu adultério. E não adulterarás, tá lá na lei. Então quer dizer que não precisa obedecer o Sermão da Montanha? Pode adulterar agora? Aí Jesus fala, não matarás. Também está na lei. Não dirás falso testemunho. Também está na lei e continua valendo até hoje. Aliás, 90% das coisas que Jesus pregou é da lei e continua até hoje. Pedro pregou lá em Atos dos Apóstolos, Joel 2:28, quando ele pregou no dia do Pentecostes, onde foram batizados com o Espírito Santo. Da onde que esse cara tira essas coisas? E que povo maluco que segue um cara desse? Sendo que Pedro fez um sermão temático pregando Joel 2:28. E aliás, a única coisa que eles tinham para pregar de fato era o Antigo Testamento, porque o Novo não estava pronto ainda. Segundo ele, Jesus era um bandalheiro, porque Jesus misturou lei com graça, não podia. Eu acho que o seu Geraldo, ele sabe mais que Jesus, ele sabe mais que Deus. Mas agora, eu deixei aqui para o final. Você está vendo aí na tela do seu aparelho? Tá vendo aí esse post? E qual o objetivo dessa postagem? É porque normalmente, como você já percebeu, eu gravo os vídeos aqui e esses caciques desigrejados, eles não respondem. Mas lá no Facebook eu coloquei essa postagem de propósito, porque nesses grupos tem os discípulos do Geraldo, do Thiago Lima, do Rômulo Marasquim, do Humberto, do Rubens, do Raquel e etc. Do Romilson, desses desigrejados. Então dá uma olhada, eu coloquei isso daí e coloquei assim, desigrejados, Jesus aboliu a lei na cruz? É uma pergunta que eu fiz. Falei, se algum desigrejado tiver condições de responder, tiver coragem, porque ele já me conhece lá, não é? A maioria não gosta de me enfrentar. Aí o cara foi, encheu de texto, colocou um monte de texto. Inclusive, aqui no link da descrição, tem os 2 links das 2 postagens que eu fiz a respeito disso. Tá certo? Você pode ler a conversa inteira pra você não falar que é mentira minha. Aí eu disse assim, olha, ele colocou um monte de versículo. Eu falei, tá, daí coloquei isso que tá aí na tela do seu aparelho. Tá escrito o seguinte, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Bom, se Jesus morreu e aboliu a lei na cruz, e o pecado, como diz a Bíblia, é a transgressão da lei, logo, não existe mais pecado. Visto que, se a lei foi abolida, o pecado também foi, porque o pecado é a transgressão da lei. Não tendo lei, não tem pecado. Se não tem pecado, eu e você não precisamos ser justificados pela graça de Cristo. E se não precisamos ser justificados pela graça de Cristo, automaticamente, não existindo pecado, podemos viver da maneira que quisermos e como quisermos. E aí eu fiz esse questionamento para ele. Aí ele foi e jogou mais um monte de versículos, né,
que ficou rodeando. Aí eu coloquei mais alguns versículos na tela, e aí sabe o que ele soltou? Leia com seus próprios olhos, olha o print aí. É exatamente isso que ele disse. Ele disse: já nascemos depois da cruz perfeitos no espírito. Meu camarada, ele disse que nós, depois da cruz, depois que Jesus morreu na cruz, ele disse que a gente nasce perfeito. É mole ou que mais? E aí eu disse pra ele, falei: senhor Marcos, que eu não vou falar o sobrenome, aí você vai lá no Facebook, daí você vê a conversa. Eu disse: então tem alguma coisa de errado, porque a Bíblia diz: todo aquele que nele permanece não está no pecado, e todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Ou seja, se a pessoa vive pecando, ela nem viu e nem conheceu a Jesus. Mas como que uma pessoa pode viver pecando, sendo que a lei foi abolida na cruz? E se ela foi abolida na cruz, e o pecado é a transgressão da lei, não tendo lei não tem pecado. Se não tem pecado, como que a pessoa vive pecando? Aí, rapaz, o cara deu um sumiço. Aí veio o amigo dele. O amigo dele veio e veio aquelas desculpas de desigrejado, né? Daí o amigo dele veio e falou algumas coisas. Disse assim: olha, mas João estava pregando para judeus. Ele não estava pregando para os gentios. O nosso apóstolo é Paulo. Nós somos discípulos de Paulo, porque Paulo é o apóstolo dos gentios. Aí eu disse: tudo bem, se o seu apóstolo é Paulo, então eu vou citar para você 1 Coríntios 6,10. Inclusive esse camarada, no Facebook dele tem foto dele bebendo. Ele gosta de uma pinguinha, né? Desigrejado, né? Fazer o quê? Aí eu citei 1 Coríntios 6,10. Falei: tá escrito aí, ó, devassos, idólatras. Inclusive idólatra lá tem no Antigo Testamento também: não terás outros deuses além de mim. Tá lá nos 10 mandamentos. Olha lá: nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas. Isso aí tudo tem no Antigo Testamento. Nem ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados. Então eu falei: tá vendo, ó? Paulo cita uma lista de pecados ao qual quem fizer esses pecados e continuar na prática não herdarão o reino de Deus. Não é o apóstolo dos gentios? Bom, se a lei foi abolida na cruz e o pecado é a transgressão da lei, por que Paulo cita essa lista de pecados e diz que quem os comete sem arrependimento e morre nessa prática não herda o reino de Deus? Aí sabe o que ele falou? E eu ainda falei pra ele, e tu é um dos mais pinguços do grupo. Você gosta de uma pinguinha que dá pra ver. Aí sabe o que ele falou? Essa resposta que você está vendo, ó: a Bíblia não proíbe de beber. Agora, roubar pessoas, assim. Daí ele começa: mostra os dízimos na Bíblia. Eu não vou mostrar, tem uns 5 vídeos meus aqui sobre dízimo. Quem quiser pode consultar. Eles fazem isso, começam a falar de vários assuntos para tirar o foco. Por quê? Porque daí não conclui nenhum. Aí eu falei para ele: ó, então o senhor precisa ler mais a Bíblia. Até porque está escrito mesmo em Provérbios, gente, como você está vendo aí nos meus prints, está escrito em Provérbios que você não deve nem olhar para a bebida, nem olhar para o copo de vinho, para não dar aquela estiga. Vai lá no Alcoólicos Anônimos e fala para eles que a Bíblia diz que pode tomar um cálice de vinho. Os caras te botam para fora do salão na base da bicuda, da cadeirada, da madeirada. Por quê? Porque isso não existe. Nós não temos controle da nossa carne. A carne é fraca. Jesus mesmo disse: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não tenta desafiar o pecado. Vai lá dentro de um inferninho, de um prostíbulo. Fala: não, eu vou evangelizar lá dentro, para ver se você não sai de lá cabisbaixo, cheio de pecado. Você vai sair com um monte de pecado. Você sabe qual pecado que eu estou falando. Então não tenta desafiar a carne. Aí ele fala que não. Mostrei Provérbios para ele. Falei: tá aqui, ó. A Bíblia deixa claramente que você não deve nem olhar para a bebida alcoólica. Tanto que os judeus, o nazareno, ele não podia nem entrar num parreiral de uva, justamente para não dar aquela, vou falar no português claro para nós aqui, aquela estiga. Então tá aqui, ó. É o que você tá vendo. Na verdade, sabe o que São Basílio falou? Olha essa frase, eu achei linda essa frase de São Basílio de Cesareia. Ele diz assim: olha, o inferno não tem como tornar o inferno um lugar atraente, não tem como. Então, o
que o demônio faz? O demônio torna atraente o caminho que leva até ele. E como ele é o pai da mentira, ele diz para as pessoas que são desigrejadas: não, você está na graça, você é perfeito, você já nasceu perfeito, então pode tomar uma pinguinha. Onde que está na Bíblia que não pode tomar uma pinguinha? Né? Onde está na Bíblia que não pode ser bêbado? Não, onde que está na Bíblia que não pode fornicar, que não pode namorar gostoso? Não, onde está na Bíblia que não pode usar droga, que não pode fumar? Isso aí não tem nada a ver. A Bíblia não proíbe ninguém de ir na balada. Entende onde eu quero chegar? O demônio simplesmente fala: não tem cruz, não precisa carregar uma cruz pesada, alarga esse caminho, deixando ele largão, e a porta fica maior ainda, não é? Então o evangelho é mentiroso, o caminho não é estreito, a porta não é mais estreita ainda, e a cruz não é pesada, é leve. É exatamente isso que estão fazendo. E aí eu pergunto para você, você que é novo em seguir esses desigrejados, você está vendo na furada, na roubada que você está entrando? Você está vendo para onde é que você está caminhando? Então eu espero que você veja esse vídeo, você abra os seus olhos. Eu oro a Deus e faço votos para que você venha abrir os seus olhos, seu entendimento. Põe uma coisa na sua cabeça: você é pecador, eu sou pecador, nós todos precisamos de Jesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida destruiu.